Olá amigos, eu sou o pastor Pedro Medina e eu quero falar hoje de sucesso no ministério. Nem todo mundo tem as mesmas motivações no momento de pregar o evangelho ou de fazer o que nós chamamos a obra de Deus. Existem todo tipo de intenções, de motivações, mas só existe duas formas do teu ministério dar certo, duas formas de que as coisas possam sair bem. Se você ver Filipenses 1, capítulo 1, versículo 15, Paulo disse: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Paulo está dizendo que o importante é que Cristo seja anunciado e que pessoas pregam o evangelho por diversas motivações. Uns pregam por inveja, outros por ganância própria. Se você ver 1 Pedro 5,2, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Agora olha o que diz aqui: nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto. Então a Bíblia nos está mostrando que nem todo mundo prega o evangelho no mesmo sentimento, no mesmo coração, com a mesma intenção profunda do coração. Uma vez os discípulos falaram para Jesus: Jesus, havia uns homens pregando e eles não estão conosco, pregando no teu nome, nós mandamos eles se calarem. E Jesus disse: não façam isso. Quem não é contra mim, é por mim. O importante, mesma coisa que Paulo disse, é que o evangelho seja anunciado. Mas o que eu quero falar para você hoje, você que quer ter sucesso no teu ministério, você vai ter que tomar uma grande decisão. Em que lugar dos dois polos você vai ficar? Só existe duas formas de você ter sucesso no teu ministério. A primeira forma de ter sucesso no ministério, não se assuste, é você esquecer totalmente de Deus, do Espírito Santo e ter uma mente completamente humana. Nós chamamos isso da Grande Babilônia. A Babilônia é o sistema do mundo dentro do Evangelho, dentro da igreja. É o sistema comercial, é o sistema puramente humano, puramente manipulador, puramente para usar as pessoas para benefício próprio. Eu sei que isso pode estar soando um pouco violento aí nos teus ouvidos, mas é a pura verdade. Por que as pessoas que fazem isso têm sucesso? Porque o mundo ele funciona com princípios e ele funciona com métodos que vão conseguir realmente produzir riquezas e finanças. Quando você tira o teu coração de Deus, você para de orar e você decide que vai fazer a obra do evangelho puramente por ganância, infelizmente as coisas começam a ter muito resultado. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo perdido. E por que começa a dar certo? Porque a pessoa ela não está tendo um conflito. Quem é o nosso inimigo? Quem que é o inimigo que quer parar a nossa pregação do Evangelho? É o diabo, Satanás. O que você precisa fazer para que Satanás deixe de te perseguir, deixe de tentar te parar? Se você quer que o inimigo deixe de te impedir, basta você ficar do lado dele. Então você já não vai ter mais oposição do inimigo. Nós vemos ministérios que não têm oposição nenhuma.
Talvez você esteja me assistindo e pode começar a pensar agora. Eu quero que você pense. Tem ministérios que estão fazendo tudo errado. Não tem testemunho nenhum. Não tem vida com Deus nenhuma. Quebram todos os princípios da santidade, da moral, da ética, e os ministérios crescem abundantemente. Você sabe, não preciso dar nomes aqui, mas você sabe que isso acontece. E você às vezes fica assim dentro de você revoltado. Você diz: Senhor, como pode ser que essa pessoa não tem moral, não tem ética, não tem santidade, não tem palavra de Deus, abusa das pessoas, toda a sua motivação é financeira, é para o seu próprio ego e está dando certo. Parece que está crescendo, parece que está vindo as multidões, parece que está vindo rios de dinheiro. Por quê que essa pessoa tem sucesso? Justamente pelo que nós acabamos de ler. Jesus não mandou parar aqueles homens que pregavam em nome de Jesus. E nem o diabo vai parar, porque essa pessoa já está trabalhando do lado do inimigo. Por quê? Porque ele está desviando essas pessoas, machucando essas pessoas, escandalizando essas pessoas. Por isso que essa pessoa não tem oposição do diabo, mas nem Deus vai parar ela, porque o que Paulo disse é que o evangelho, de uma forma ou de outra, seja pregado. Então, se você for fazer um trabalho sem oposição, começa a ficar fácil. Querido, se você quer ter sucesso, a primeira forma é essa: esquece de Deus, esquece do Espírito Santo, esquece os princípios, esquece a moral, começa a ver as pessoas como notas de R$100, começa a ver as pessoas como dinheiro, começa a trabalhar sem escrúpulo algum e você vai ter muito resultado. A segunda forma para que o teu ministério dê certo é você esquecer de tudo que eu acabei de te falar e depender somente de Deus, e depender somente do Espírito Santo, e ser um com Cristo, morrer para ti mesmo e ser unido com Deus de uma forma tão profunda que Ele seja quem vai glorificar a tua vida, o teu ministério e te respaldar em cada passo do seu ministério. Tenha um coração puro, cheio de Deus, e você vai ver que tudo que você fizer, a bênção de Deus vai te acompanhar. O segundo tipo de ministério que cresce abundantemente são esses ministérios que eles tiram todo o humanismo, eles arrancam deles toda a Babilônia e começam a fazer plenamente a vontade de Deus. Eu lembro de ter escutado o testemunho de um dos ministérios maiores e mais fortes hoje na Colômbia. Nós vemos o ministério do pastor Ricardo e Pati Rodrigues. Hoje, cada mês, eles fazem reuniões de milhões de pessoas numa praça. Eles têm influenciado o mundo e as nações. E o testemunho dele era que um dia ele estava planejando a igreja, planejando as formas, os métodos, as estratégias que ele tinha aprendido em conferências, em livros, com outros ministérios que parece que estavam dando certo. E o Espírito Santo falou para ele: pega tudo que você escreveu e joga no fogo e depende somente de mim. Ele pegou, queimou todos aqueles projetos e falou: Espírito Santo, é o Senhor que vai mandar nesse ministério. E hoje nós vemos que milhões de pessoas têm passado por aquele ministério, têm sido transformado e esse ministério tem transformado uma nação inteira. E assim nós vemos outros ministérios ao redor do mundo, que deixou de trabalhar com o humanismo, deixou de trabalhar com Babilônia, deixou de trabalhar com métodos mentais, com métodos religiosos, com métodos humanos e começaram a ter a total dependência do Espírito Santo. E esses ministérios não param de crescer. Mas a maioria das pessoas que estão me assistindo agora vão se sentir identificada com o que eu vou falar agora.
quem é a pessoa que mais sofre? Qual é a pessoa que, vamos dizer assim, tem mais sofrimento no ministério? São aquelas pessoas que estão me assistindo e elas estão no meio. Elas não escolheram nenhum dos polos. São aquelas pessoas que têm um coração sincero, amam a Deus, têm ainda temor de Deus, mas elas estão misturadas com Babilônia. Elas querem a total dependência do Espírito Santo, mas procuram métodos humanos para poderem ajudar a Deus na obra dele. Talvez você esteja me assistindo e você ora, você tem vida com Deus, você tem temor de Deus, mas ao mesmo tempo você está procurando todo tipo de estratégia. É engraçado que pessoas que amam a Deus estão querendo aprender com pessoas que perderam o temor de Deus, os seus métodos e as suas estratégias para fazer a obra de Deus. Sabe o que acontece? Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 41, a Bíblia vai falar dos pés de uma estátua que estão feitos de barro e de ferro e que não se sustenta. O teu ministério talvez não tenha crescido tanto, apesar da tua sinceridade para Deus, porque você tem misturado barro com ferro e não vai dar certo. Quando você quer misturar coisas do humanismo, coisas dessa terra que é barro, quando você quer misturar coisas de Babilônia, métodos para poder influenciar a mente das pessoas, métodos para poder manipular pessoas, métodos para atrair pessoas para a sua igreja, não com a intenção de buscar a Deus, mas simplesmente por entreter essas pessoas. Nós temos visto ministérios, você que está sofrendo, os ministérios que estão sofrendo, são aqueles que estão misturados. Eles não decidiram. Você quer ter sucesso? Decide hoje. Eu vou depender de Deus, eu vou ver a glória de Deus manifestar na minha igreja. Ou eu vou esquecer de Deus e vou ser puramente um profissional da fé, um profissional religioso que usa todos os métodos calculados humanos para manipular as mentes das pessoas e conseguir o dinheiro delas, sem pensar em santidade. Deixa elas pecarem, eu não vou confrontar ninguém, eu só quero que elas me entreguem os bens delas. Eu sei que pode parecer muito forte, muito duro o que eu estou falando, mas um dia você vai ter que decidir, porque enquanto você ficar misturado, o coração puro, com os métodos impuros, a intenção pura, mas ao mesmo tempo, porque eu sei quem está me assistindo, fica assim, eu quero que o meu ministério cresça, eu quero que as coisas deem certo. E aí te apresentam todas as fórmulas de crescimento que são humanas. E aí você vai lá e quer aprender aquilo ali, quer fazer aqueles métodos, quer usar aquelas estratégias humanas, aquelas estratégias para mexer com a mente da pessoa, para fazer ela dependente de você, para fazer ela manipulada. E aí depois você quer orar e ter um ministério de intercessão para que a glória de Deus venha. A glória de Deus não vai vir sobre algo que está misturado. O barro e o ferro não são consistentes. Ou você constrói o teu ministério de ferro, ou você constrói o teu ministério de barro. Mas as duas coisas você não vai poder fazer. Você que está me assistindo, eu quero te convidar a voltar aos caminhos, às sendas antigas, aos caminhos que o povo da Bíblia, do Novo Testamento, do tempo de Atos, aquele tempo onde a dependência era total do Espírito Santo. Eu quero que você volte para lá. Lembre-se,
Só existe duas formas de você ter sucesso no ministério. Com Deus, 100%. Ou com o mundo, 100%. Talvez o teu ministério não avançou, porque você continua misturado. E esses são os mais miseráveis. Esses são os que menos sucesso têm. Esses são os que menos avançam. Porque você vai ter a resistência do diabo. Porque o diabo não vai querer que você tenha um coração sincero e pregue o evangelho sincero. E ao mesmo tempo você vai ter a resistência de Deus. Deus vai te resistir, porque Deus não quer que você use Babilônia para fazer a obra dele. Então imagina, o diabo te resiste e Deus te resiste. Não tem como dar certo, porque Deus está tentando trazer ela para esse lado e o inimigo está tentando trazer ela para este lado. Então, irmão, quem fica em cima do muro toma a pedrada de Deus e do diabo. Por isso que o teu ministério não está dando certo. Para de buscar no mundo ajuda para o Espírito Santo. Para de procurar no humanismo e na mente e nas coisas desse mundo para ajudar o ministério que é de Deus. O ministério que é de Deus, a Bíblia diz que Ele dá o crescimento. O ministério que é de Deus, Ele derrama a sua glória, Ele respalda, Ele paga. Tem muita gente querendo usar o dinheiro do Egito para pagar a obra de Deus. Deus não precisa da ajuda de Babilônia, Deus não precisa da ajuda do Egito, Deus não precisa de métodos humanos, Deus não precisa de estratégia humana. Deus já nos deu todos os dons espirituais, Ele nos deu os 5 ministérios, Ele nos deu a sua palavra e o mais importante, Ele colocou em nós o Espírito Santo e a Bíblia diz que a unção do Santo nos ensinará todas as coisas. Não é à toa que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3,16 que nós temos que decidir se vamos ser quentes ou frios. Voltamos para os 2 polos, decide em qual deles você vai ficar. Mas quem fica em cima do muro toma a pedrada de Deus e do diabo. Ou você fica do lado de Deus e Deus te apoia. E o diabo te resiste, mas você está com Deus. Ou você fica do lado do mundo e do diabo. E o diabo não vai te resistir. E olha o tanto que é fácil. Nem Deus vai te resistir. Porque Ele vai deixar você pregar. Porque a Bíblia diz assim, do que serve ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Se a Bíblia diz isso, é porque existe a possibilidade de ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Se você quer ter o mínimo de resistência possível no seu ministério, como muitos que nós vemos por aí, que tem um sucesso extraordinário, humanamente falando, tem que estar desse lado aqui. Do lado do inimigo, e Deus não o vai resistir. Mas se você quer ter um sucesso sobrenatural da parte de Deus e ver o céu na terra, dependa somente dele. Seja um com ele. Busque a santidade e elimine tudo aquilo que tem a ver com Babilônia, com o mundo, com o humanismo do seu ministério. Paulo disse em 1 Coríntios 2, versículo 4, porque a minha pregação não foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. Olha o que diz. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É hora da igreja voltar a se limpar de toda a Babilônia, a se limpar de todo o barro, a se limpar de tudo aquilo que é influência humanista, grega, babilônica, e ter uma consciência e uma vida com Deus plenamente depositada no Espírito Santo, no seu poder,
e fazer o que Paulo disse. A minha pregação não era palavras persuasivas, manipuladoras, convincentes de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão, que esse vídeo tenha trago para você uma forma de tomar uma decisão clara no seu ministério. Vamos nos purificar de Babilônia e vamos depender 100% do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, porque quase todos os dias, pelo menos toda semana, nós publicamos um vídeo novo, assim como esse, para te abençoar. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.